Esse vídeo é uma grande recordação e vale muito a pena assistir. Tudo bem com vocês? Amém. Então, eu vou passar para vocês hoje um passo a passo muito interessante. É uma história bíblica para quem trabalha assim com ministério infantil ou quem gosta de fazer, contar histórias para os seus filhos, netos e fazendo visuais. Vai aí uma linda opção. É sobre a história de Noé, um personagem bíblico, e é uma história muito bacana. E nós já aprendemos, né, que as crianças, em qualquer idade, elas aprendem mais com visuais do que você falando. Então está aí uma ótima opção. Vamos lá? Fiz uma arca, né? Esse aqui é o molde. Na verdade, o legal de fazer molde, eu me encontro melhor assim. Eu dobro o papel no meio, um papelão, esse aqui é de sucrilhos, tá vendo? Você dobra ele no meio. Esse aqui até eu juntei aqui para ficar maior um pouco. E você circula, ó, sempre o que você deseja. Se é um coração, você faz o modelo de um coração. No caso aqui é uma arca. E você vem assim, né? E faz seu molde. Assim ficou no EVA, ó, daquele com glitter, a arca. Depois eu mostro vocês por dentro. Eu vou decorar ela por fora agora. Então, eu vou circular ela todinha com cianinha. Vou começar aqui por baixo. Cola quente. Desenhei 2 triângulos e nós vamos formar agora com palitos de picolé, vamos formar um telhadinho. Se você usar a cola quente, que nem eu fiz aí, passe bem rápido para não derreter o plásticozinho. Porque eu revesti os triângulos com o saquinho do café, que o café vem a vácuo dentro, eu usei aqueles saquinhos para decorar o telhadinho. Daí eu colei dos 2 lados, para que a arca fique bonita dos 2 lados, né? E ficou assim. Ainda com os palitos. Olha como ela tá ficando bonita, né? Fiz 2 janelinhas e com EVA, com glitter. Colei dos 2 lados também. E como não poderia faltar, os 3 corações. Só colei na frente. Então ficou assim, gente. Essa é a frente, a parte de trás. Bom, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês a aula completa. Após a queda do homem lá no jardim, as pessoas começaram a ficar mais, não queriam mais saber de Deus, né? Mas Deus encontrou um homem chamado Noé, que era justo, fiel, temente a Deus. Então Deus falou com ele para que construísse uma arca, porque ele ia destruir o mundo com um dilúvio. E Noé confiava em Deus, acreditava em Deus, amava Deus, servia a Deus, queria adorar Deus mais e mais com a obediência dele e começou a construção da arca. Então aqui eu fiz um cartaz muito legal. Você pode aproveitar as revistas da escola dominical, as gravuras, e transformar ela num lindo visual, entendeu? Estou te dando também essa opção de usar aquelas revistas que você já usou ano passado, enfim. Então aqui, ó, esse visual ficou muito legal. Noé construindo a arca. Aqui eu coloquei
um tesouro para guardar no coração. Aqui é o tema desse pedaço da aula, né? Então, ficou assim. Quem entrará na arca? Ó, os animais e toda a família de Noé. Sabemos que a Bíblia diz que foram 8 pessoas que entraram na arca, com um casal de cada animal. Então, aqui a construção da arca, né? E aqui, eles obedecendo a Deus, entrando na arca. Noé e toda a família dele. Aqui atrás, eu já coloquei para passar para o próximo passo a passozinho. E o sol, esquecendo de falar, o sol nessa época, ó, brilhava. Você pode usar o visual do sol. Ele tem aqui um pedacinho de lixa de unha, pode ser também bombril. Você, ó, o sol agarra aqui e você trabalha o visual do sol. O sol brilhava. É porque aqui tá meio desconectado, mas ó, o sol brilhava no céu. Daí você já passa para o próximo passo a passo, que é a arca. E Noé construiu a arca e todos entraram na arca. Então agora você vai mostrar para eles como estava dentro da arca, como foi lá dentro durante o tempo que eles ficaram ali. Então, ficou assim, ó. Noé com a esposa, o filho e a esposa. Noé, os 3 filhos e as 3 noras, né? Aqui eu coloquei a pombinha, que quando Noé soltou a pombinha, para ver se as águas tinham secado, né? Ele soltou uma pombinha. Aqui eu coloquei os animais. Vou chegar mais perto aqui. Ó. Aqui eu coloquei a situação dentro da arca. Casalzinho de animais. Aqui eu coloquei um ninho, a galinha. Coloquei aqui o galo, porque a vida dentro da arca, ela transcorreu normal, né? Então, o galo cantava. Aqui temos o corvo. Coloquei aqui nesse cantinho os alimentos, simbolizando que lá dentro eles tinham alimento, porque durante todo o tempo que Deus pediu que Noé preparasse a arca, ele foi também armazenando alimentos. Aqui a vaquinha. Coloquei uma coisinha mais legal aqui, um macaquinho tomando um refrigerantezinho. E a vida continuava e a vida existia lá dentro. Então nasciam, ó. Coloquei os pintinhos nascendo. Ficou muito legal, né? Esse visual. Enquanto eles estavam lá dentro da arca, a chuva caía. A chuva caía muito. Então eu preparei isso aqui para vocês colocarem a arca. Então é assim, ó. Eu peguei o papel alumínio, né? Ó, papel alumínio, forrei um papelão e fiz um suportezinho para colocar a arca. Então, a arca e esses 3 coraçõezinhos aqui é para simbolizar o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que esteve o tempo todo de eternidade a eternidade. Então, aqui eu fiz esse suportezinho para a arca. Então, a chuva, o sol deixou de brilhar, né? Ó, o sol deixou de brilhar e deu lugar às nuvens. E as nuvens começaram a soltar as chuvas. Então foi muita água, né, gente? Muita água. Então a gente já pega aqui esse próximo visual que eu fiz uma gota. Quanta água! Quanta água! E aqui dentro eu fiz assim, ó. Eu coloquei a arca, os pinguinhos de chuva, muita água descendo, né, do céu. E aqui a ajuda. Vou deixar bem perto aqui para vocês terem uma noção. O versículo, né? Cada visual desse, nós devemos trabalhar um versículo, né, específico sobre a situação que está acontecendo na aula. Daí, depois de muita chuva, a arca, ela ficou ali, né?
Até que ela foi parar, aonde? Em cima do monte. Então, eu fiz aqui, foi o Monte Ararat. Eu fiz aqui outro papelão, cobri com papel alumínio também. Peguei uns pedaços de isopor, que vem dentro de caixas de eletrodoméstico que a gente compra. Eu junto guardei e forrei com papel de pão, tá? Então, formei assim um monte. E a arca, na verdade, ela foi parar em cima daquele monte. Em cima do monte. Você também pode desconectar isso aqui e colocar apenas aqui em cima do monte. E aí, continuando aqui, após muita chuva, então você vai contar essa história, na verdade, dependendo da faixa etária. Se for criança pequenininha, você não vai precisar falar muito. Se for primário, aí você já vai detalhando mais. Se for juniores, acima de 9 anos até 12, você já explica com maior detalhe a história da Arca de Noé, tá, gente? Então, aí, conforme a faixa etária, você vai trabalhar essa aula. E aí, então, eu peguei um papelão, uma caixa de papelão, e fiz esse visual aqui. Vocês podem observar que eu estou usando aqui, poderia ter comprado o papel, mas vamos reutilizar o material que a gente tem para tudo ficar, porque o Ministério Infantil, gente, é muito assim, gasta muito, vamos dizer assim, porque precisa de muito colorido, sempre novidades, visuais novos. Se a gente for comprar tudo, não tem condições, né? Tá tudo muito caro. Então, vamos reaproveitar o material nosso do dia a dia. No caso, isso aqui é do Café Melita, tá? Não tô fazendo propaganda não, mas assim, aquele pacote que vem dentro da caixinha a vácuo, tanto eu uso a caixinha, quanto eu uso o filtro, o saquinho onde vem o pó de café condicionado ali dentro, né? Então, aqui eu coloquei um coração, a caixa de papelão a gente encontra por aí afora, né? Então, aqui é o seguinte, deixa eu tirar aqui, para vocês entenderem melhor. Então, ó, passou um certo tempo, continuando a história, passou um certo tempo, as águas foram parando. Eu fiz assim, ó, cada gotinha eu botei um pedacinho de bombril para que grudasse aqui no feltro. Então, as águas foram parando, obedecendo a Deus, que Deus mandou que elas se recolhessem em seus lugares, e elas obedeceram, porque toda a natureza obedece a Deus. Está tudo sob o domínio e o controle do Altíssimo. Ele só permite aquilo que Ele quer permitir, talvez até para ensinamento, né? Mas, enfim, as águas obedeceram, e aí a gente vai falar com as crianças assim. Após muita chuva, a gente pode observar que surge lá no céu um arco-íris. Na verdade, esse arco-íris chama-se de Arco da Aliança, porque Deus falou para Noé que nunca mais ele ia acabar a terra com água. Então, apareceu, depois de muita chuva, o arco-íris. Aí você coloca o arco-íris aqui. Depois que o arco-íris apareceu, eu colei ele com um pedacinho de... Ai, gente. Lixa de unha, desculpa. E aí, o sol voltou a brilhar. Então, você coloca o sol aqui. O sol voltou a brilhar. Daí, nós já vamos. Depois que o sol voltou a brilhar, o que aconteceu? Eles saíram da arca, né? Noé soltou aquela pombinha. E a pombinha, né, que Noé soltou, ela voltou com um galinho. Um galinho. No bico. E aí, eles saíram da arca. O que aconteceu quando eles saíram da arca? Eu fiz aqui, gente, tipo uma tenda, tá? Tentei imitar uma tenda. Então, a gente abre a tenda, aqui está toda a história de quando eles saíram da arca. Então, vamos lá. Aqui também está a ajudinha, o versículo do dia. E eu coloquei aqui, quando eles saíram da arca. O que eles fizeram quando saíram da arca? A primeira coisa que Noé fez foi
levantar um altar, adorar o Senhor. Então ele levantou um altar junto com a família dele e adoraram ao Senhor, e Deus recebeu aquele culto. Deus ficou muito feliz com a atitude de Noé e recebeu aquele culto. Depois disso, eles começaram a construir as tendas para morar. E recomeçou tudo na terra, né? Então aqui eles recomeçaram a vida, né? E as tendas prontas, e eles ali começaram a construir família deles. Os filhos de Noé com as suas esposas começaram de novo, recomeçaram e continuaram a família. Então aqui eu fiz, né, bom, só para mostrar para vocês, uma arquinha. Eu peguei papelão também, uma caixa de papelão, tá vendo? Não cortei as laterais dela, deixei agarrada e formei assim uma tenda. Forrei ela todinha com era um cachecol. Isso aqui é um cachecol. E coloquei aqui um fuxiquinho e fecha a arca. A arca não, gente, a tenda. Então, depois disso, a gente passa para essa finalização aqui. Eu trabalhei um coração e fiz o mesmo processo. Esse coração aqui eu fiz diferente, ó. Eu juntei as partes, tá? Com feltro, por quê? Esse coração, na verdade, você pode trabalhar conforme aqui a tenda. A tenda, você pode trabalhar a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, José, porque eles habitavam em tendas, né? Velho Testamento, Antigo Testamento, não velho, mas Antigo Testamento, vamos dizer assim. E esse coração também, você pode trabalhar várias aulas aqui. Um visual muito legal, porque você trabalha com esse sistema também de colar o pedacinho de bombril atrás e o feltro. Você forma o coração todinho com o feltro. Então vamos lá. O que essa aula quer nos ensinar? A gente tem que focar, gente. Não é Noé, é Deus. Na verdade, a gente tem que focar Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que apenas usou Noé como um instrumento, como usa nós hoje em dia, para fazer o querer dele, né? Aplicar o que ele quer para nossas vidas. A gente tem que passar isso para as crianças. Então aqui eu coloquei esse visualzinho aqui, essa ilustraçãozinha das crianças dentro da arca. A arca, nós vamos ver lá atrás, na verdade, quem é a arca? Então, se nós estivermos dentro da arca, nós estamos seguros, confiantes, protegidos, não é verdade? E a nossa família também. Tá aqui, a nossa família também. Já aqui, a arca é Jesus Cristo. Muito legal, né? E finaliza assim a nossa história. Se estivermos com Jesus, seguindo a Jesus, obedecendo a Jesus, nós estaremos seguros do que está para vir neste mundo e um dia, na eternidade, estaremos morando eternamente com Jesus. E no finalzinho da aula, você também pode, ó, mostrar uma pombinha escrito paz. Depois do dilúvio, tudo começou em paz. Mas a gente sabe que o mal já existia no mundo. E ali continuou, né, a desobediência. Após passar gerações de Noé, foi se multiplicando as vidas na terra e aí muitos deles não buscaram a Deus. E aí a paz que Deus tanto almejava, ela foi sendo aniquilada. Mas Jesus é a nossa paz. Ele é a paz que excede todo entendimento. Por mais que esteja tudo aí desabando no mundo lá fora, mas dentro de nós temos uma paz que o mundo não pode nos dar e também não pode nos tirar. É Jesus Cristo, Ele é a nossa verdadeira paz. Então, vamos aplicar essa aula, que ela é maravilhosa. E também aqui no finalzinho, para não deixar, se a aula não passar em branco, olha o que a gente pode fazer. Eu peguei os visuaizinhos, ó, coloquei o altarzinho, a arca sobre as águas, uma tendazinha. Aqui você pode colocar, colei no palitinho de picolé, e aqui você pode colocar um bombonzinho, uma balinha, um
um docinho aqui atrás. E aí no final da aula você vai testar agora o conhecimento, o que eles aprenderam com a aula. Aí você vai fazer as suas perguntas ali. Eu não vou exatamente definir aqui, porque o Espírito Santo de Deus vai te usar da maneira que Ele quer naquele momento ali, tá, gente? Isso é muito do Espírito Santo. Por mais que a gente estude a aula, por mais que a gente saiba os passo a passos todos, das ilustrações, dos visuais, nós temos que nos dispor ao Espírito Santo para que Ele possa falar da maneira que Ele quiser ali naquele momento. Ele conhece as necessidades de cada um de nós, de cada criança ali. Aquilo que o professor não consegue alcançar, o Espírito Santo já está lá desde a eternidade. Então, a aula transcorre segundo o querer do Espírito Santo de Deus, né? Ele vai aplicar em cada criança aquilo que Ele quer para aquele dia e para sempre, que vai ficar fixo ali no coração da criança. Então, você pode assim, fazer uma perguntinha. Qual era mesmo o nome do homem que construiu a arca? Noé. Aí você presenteia uma criança, né? Sim, vai ter casos assim que criança ganhou 3, 4. E se sobrar algum, gente, você distribui entre eles e pede para eles contarem a história para um coleguinha na escola, um vizinho, contar a historinha e dar um brindezinho. Eles lá mesmo dão, então vou te dar de presente isso aqui. Aí você coloca um convitinho aqui atrás, o nome da sua igreja, o endereço, para que eles possam participar da escola bíblica, seja o domingo ou semanal, a escola bíblica. Então fica assim aqui o nosso visual prontinho, nossos visuais e a nossa aula. E aqui eu quero mostrar para vocês que eu peguei uma caixa de papelão e revesti ela, um lado todo de feltro aqui de TNT, mas 2 lados dela, lá de fora, eu coloquei feltro e por dentro também, ó. Por quê? Porque dá um ótimo visual também aqui. Você pode trabalhar várias histórias aqui dentro. Tanto do lado de fora, colar essas ilustrações. E do lado de dentro, bonequinhos, enfim. Mas olha só como a gente pode aproveitar legal uma caixa. E aqui dentro eu posso condicionar também todo o meu material da aula para ficar organizadinho. Sendo que também você pode decorar a sala de aula com seus visuais. Fica muito legal, porque sempre que as crianças virem, eles vão recordar daquela aula. Então, gente, foi isso. Que Jesus abençoe, que Deus possa estar falando no coração de cada um e que esses visuais possam ajudar muito a cada professor, enfim. E que se vocês quiserem um passo a passo de cada um deles, como eu fiz, é só me dizer aqui nos comentários, tá? Que eu mostro pra vocês cada um, como eu confeccionei cada um deles, tá bom? Fique com Deus, Jesus abençoe, que te dê muita graça, muita unção nas aulas, para que você possa ganhar muitos pequenininhos para o reino de Deus, tá? Beijo, fique com Deus.